Salve, salve pessoal! Mais uma quarta-feira se iniciando, mais um episódio do podcast Nutritivamente. E hoje a gente tem uma convidada especial. A gente vai falar sobre o CRN3, o Conselho Regional de Nutrição da Terceira Região. E eu trouxe a autoridade máxima aqui para conversar com a gente. Então, eu vou puxar o currículo dela, como eu faço com todo mundo. Ela é graduada em nutrição pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas, a PUC, mestre em educação e doutor em alimentos e nutrição pela Unicamp, pós-doutora pelo Departamento de Nutrição da Faculdade de Saúde Pública da USP. Além disso, ela atuou profissionalmente por mais de 30 anos na Prefeitura Municipal de Campinas, prioritariamente na gestão de políticas públicas nas áreas de alimentação escolar e vigilância em saúde. Ah, Além disso, foi conselheira do CFN, do CRN3. Hoje ela ocupa a presidência do nosso Conselho Regional da Terceira Região. Doutora Rosana Maria Nogueira, um prazer te ter aqui hoje. Obrigado por topar participar do Nutritivamente. Imagina, é um super prazer estar aqui, Murilo, desvendando, né, esses mistérios do CRN3 no podcast, que vai ser escutado por muita gente, tenho certeza. E que vai nos ajudar também, viu, no CRN, porque ainda a gente tem várias questões que não consegue comunicar direitinho com o técnico de nutrição e com o nutricionista. Então, muito obrigada pelo convite, adorei. Imagina, é um prazer. Eu acho que, assim, existe uma série de mitos, né, e paradigmas sobre o Conselho, e a gente vai quebrar tudo aqui, né? Espero, espero. Não, com certeza. Rosana, eu queria te fazer uma pergunta, primeiro eu faço para todo mundo, né? Assim, é um podcast mais voltado à nutrição. A gente até agora teve quase 20 episódios e só vieram dois convidados que não eram nutricionistas, né? Então, eu estou tentando realmente puxar a nossa panelinha nutricional primeiro e depois a gente abre para outras profissões, que eu acho que é importante. Então, eu queria te perguntar, para você contar para quem está ouvindo, qual é a sua a trajetória na nutrição, né? Como é que você chegou até a nutrição, opa, vou fazer nutrição de faculdade e tal, e como é que foi galgar aí ah, até o posto de presidente do CRN3 hoje, que é para São Paulo e Mato Grosso do Sul. Tá certo. Então, na minha época de ensino médio, né, que era colegial, a gente não tinha tantas opções. Então, eu queria, na verdade, fazer a opção de humanas, porque eu queria muito ser professora. Mas como meu pai queria que eu fosse professora, eu falei, não você, só para contrariar, né? E me, e me matriculei ele me matriculou em humanas e eu me matriculei em biológicas. Mas biológicas eu pensava em fazer enfermagem, eu pensava em fazer nunca nutrição passou na minha cabeça. E daí, enfermagem, comecei a me incomodar de ter que fazer plantão. Olha só como é que foi a minha seleção, né? E uma super amiga que sempre estudou comigo, eu estudei na mesma escola do pré-primário ao terceiro ano do colegial. E essa minha amiga também estudou sempre comigo, né? E a gente se conhece desde 10 anos de idade, 9 anos de idade. Ela tem um ano à minha frente e ela escolheu nutrição. Eu falei, sabe uma coisa? Vou fazer nutrição também. Então foi assim, sem estudar, sem saber direito o que era, e me apaixonei muito, muito pela nutrição. Né? Entrei na nutrição, entrei no primeiro ano de vestibular, também não tinham tantas faculdades de nutrição como tem hoje, né? Hum. Isso foi em 82, eu entrei na faculdade em 82, saí em 85. E entrei na nutrição, adorei nutrição e só pensava dentro da nutrição em fazer a clínica, em trabalhar só em hospital, né? Nem existia essa questão de consultório, né? Queria muito. E para isso, quando a gente chega no último ano, que são os estágios, eu tinha que fazer o estágio numa dobradinha hospital e indústria, né? Como é hoje, até hoje. Hum. E essa dobradinha, para eu fazer no bom hospital, eu queria ir para São Paulo. Eu nunca tinha saído da minha casa, nunca tinha feito nada fora de casa. Fui morar fora e fui fazer um estágio no Hospital das Clínicas, em São Paulo. Uhum. E conheci todo o Hospital das Clínicas e depois estudo de casa no Instituto da Criança. Foi ali que eu desisti de uma vez de fazer clínica, Estágio hospitalar é o caos, né? porque aquilo ali não dava para mim, eu me envolvia com tudo quanto era paciente. Eu não sei se também a gente é Sim. muito jovem, né? Eu tinha 20 para 21 anos. Então, de lá acabei a faculdade, não gostei de nenhum estágio, não gostei de nenhum estágio, e alimentação escolar eu odiei, para falar a verdade. E
falei num evento, né, de todos os anos, então, como quarto-anistas, eu falei publicamente que eu jamais trabalharia com alimentação escolar, a não ser que eu passasse fome. Falei assim, com esses termos. Acabou a faculdade, eu, assim, imediatamente eu estava empregada numa UAM, né, numa empresa, fui, trabalhei, aprendi muito, porque eu sabia muito pouco de UAM, né? Como a gente sabe muito pouco de tudo quando sai da faculdade, né? E aí, em 6 meses, na verdade, eu comecei em novembro, assim que eu me formei, e em maio me chamaram para fazer um processo seletivo na prefeitura, porque não existia, como não tinha constituição, não existia concurso, né? Ah, Então, era processo seletivo. Fui para esse processo seletivo, só que essa professora chamou a mim e essa minha amiga, e eu não sabia. De novo, a gente estava no mesmo barco, né? E ela falou, Rosana, fica você. Eu falei, não, fica você já está trabalhando, tá? Vamos fazer esse processo seletivo. Quem passar, passou. E eu passei. E fiquei 31 anos na prefeitura de Campinas. Para quem, para quem disse que só ia trabalhar com já. alimentação escolar pública se morresse de fome. Não morri de fome, pelo contrário, foi uma carreira muito legal. Fiz uma carreira na prefeitura de Campinas, trabalhei mais de 20 anos com a educação, só com alimentação escolar, depois eu fui para a vigilância em saúde, e sempre eu tive a oportunidade dentro da prefeitura de fazer meu mestrado, meu doutorado, e saí quase no final do pós-doc. Aposentada, eu já estava no pós-doc. Então, Então, foi uma carreira assim que, como nutricionista, sempre eu trabalhei como nutricionista. Então, foi uma carreira que foi muito boa, gostei muito, né? Foi muito prazerosa, foi uma carreira que me deu condição de tudo na minha vida, né? De ter as minhas coisas, de fazer o meu estudo, de ter meu patrimônio, só sendo nutricionista, né? legal. Então, isso foi, assim, muito bom, né? É uma vida que eu não planejei. E, Acontece. lá, e na prefeitura eu tive condições, como eu falava muito de alimentação escolar, e principalmente o meu mestrado foi muito contundente, porque eu falei sobre a terceirização do programa de alimentação escolar, que é um tema muito complexo, e eu falei abertamente no mestrado, isso em relação ao caso de Campinas, eu era chamada o tempo todo, assim, viajei o país inteiro e para fora também, por conta desse mestrado. O mestrado eu nunca vi render tanto, porque o mestrado rende um pouquinho, você faz uma palestra aqui, outra ali, acabou, É. né? E, nossa, mas rendeu demais. E foi muito bom, né? Conheci muita gente, conheci muitos lugares, fui 2 vezes para a África. Então, foi uma carreira, assim, que realmente eu sou muito satisfeita com a minha carreira. E o conselho, em 2015, eu me aposentei em 2017. Em 2015, a pessoa que era presidente do conselho, eu nunca fui conselheira, nunca participei do conselho, a não ser chamando para reunião, para fórum, para eventos, eu sempre participei, mas não como conselheira. E em 2015, a presidente, na época era a doutora Silvia Cosolino, me ligou por meio de uma amiga minha que era conselheira. Então, foi muito engraçado, porque essa amiga me ligou e falou assim, Rosana, você fala com a Silvia? O meu conhecimento com essa nutricionista era sobre alimentação escolar. Falei, claro, achei que a Silvia fosse alguma pessoa de alguma prefeitura. Falei, claro, pode passar. Ela, oi, Rosana, oi, Silvia, tudo bem? Olha, eu falei, Silvia, desculpa, eu não estou lembrando que prefeitura que você é. Ela falou, Rosana, é a Silvia Cosolino. Eu quase que eu desmaiei, porque assim, como assim? Eu estou falando com uma referência, né? Então, falei, e aí a Silvia me convidou, Rosana, você gostaria de ser nossa representante do Conselho Regional, né, da terceira região, no CFN, porque é assim que se constitui, mas mais para frente eu vou contar como é que se constitui. Falei, claro, com a maior honra, não sei exatamente o que é para fazer, mas com a maior Vamos honra. embora. Vamos embora. E daí fomos, né? Eu fui como suplente, uma amiga como titular, ficamos os 3 anos, e de lá falei, agora chega, já conheço o conselho, já aposentei, fim. Mentira. Aí me convidaram para uma chapa do Conselho Regional, porque a gente é eleito, né? A gente monta uma chapa e é eleito. Isso. Então, fomos eleitos em 2020, 2023. Fomos eleitos, aí eu fui para a diretoria e a gente tomou posse 18 de fevereiro, 18 de março, todo mundo em casa e foi o caos, Ué. né? Por conta da pandemia. Foi uma gestão muito difícil, mas também muito, muito, assim, proveitosa e com muita ação, muita ação. E depois, assim, todo conselheiro ele pode se recandidatar, né? Então, por mais um ano, mais uma gestão. Então, fizemos uma nova chapa, me recandidatei, e aí, junto com 18 pessoas, fomos reeleitos, e aí eu fui eleita para a diretoria,
e na diretoria como presidente. Então, é assim a trajetória até chegar como presidente. Legal. Você falou de ficar em casa, né, em março. Eu lembro que eu precisei ir lá na sede. Eu não lembro o que eu fui fazer na Faria Lima, né? Isso, Faria Lima. Eu tinha mudado para São Paulo em novembro de 2019, e se eu não me engano, eu fui numa quinta-feira e eu estava ouvindo um podcast sobre o caos que estava se tornando fora e o que estava chegando no Brasil. Foi uma quinta. Terça-feira Olha a só. gente entrou, a gente entrou na quarentena, no lockdown. Falei, meu Deus, É. eu já fui de máscara no metrô. Falei, meu Deus. Aí eu lembro até hoje, falei, ó, tá aqui, eu acho que foi para renovar a anuidade, eu acho. Foi uma coisa Uhum. assim. E aí eu lembro, falei, nossa, olha, meu, ninguém. Eu lembro, passou uma semana, eu falei pra Patrícia, eu falei, nossa, semana passada eu tava lá no conselho, andando de metrô, e a gente tá aqui trancado em casa, Que né? doideira, né? Muito doido. Bagunça. Mas foi assim a trajetória. Não, legal, legal. É o que eu falo. Quando eu briguei muito com a coordenadora, né? Briguei entre aspas com a Jaque, né? Porque eu brigava, eu falava, Jaque, eu não consigo aceitar que a gente estuda bioquímica, fisiologia, e você vai ficar olhando se chegou o alface que você pediu no restaurante, não sei o quê. Eu ficava louco da vida. Ela, Murilo, mas não é assim. E hoje aí eu falava que nem você, nunca vou trabalhar em um ano, não sei o quê. E eu acabei de dar um curso para as merendeiras da prefeitura. É, é por aí. Esse nunca a gente nunca pode falar, né? Eu Não, aprendi isso porque era muito jovem, achava que, né, que eu nunca vou fazer só o que eu quiser. Não é assim. E no exato. fim foi ótimo, porque eu gostei muito, né? E Não. deu certo, deu muito certo. Foi muito bom. Seguimos. Vamos lá, Rosana, eu queria te perguntar agora, eu queria falar um pouco agora do conselho mesmo. Ali no site, eu sei que todo mundo pode entrar, né, no site, mas não é todo mundo que se dá o trabalho, né? A gente tem a missão do nosso órgão, né, do Conselho Regional da Terceira Região. Então, a gente tem bastante estudantes que estão nos ouvindo, e às vezes até alguns nutricionistas que não conhecem qual é essa missão. Você poderia falar para eles de maneira resumida qual que é a missão realmente do CRN3, por Claro. favor? Claro, então, até alertando assim, o site, gente, ele está reformulado, ele é muito autodidata, é interessante, tem coisas importantes. Então, consultem o site, não só para saber a missão. Portal da Transparência, quer saber tudo? Lá no Portal da Transparência tem relatório de gestão, tudo que a gente fez ano passado está lá, é um relatório muito bonito, tem dos outros anos também, mas eu estou falando do mais próximo. Mas a nossa missão, né, enquanto conselho de nutricionistas, e esse é o único conselho do profissional e não da profissão, né? Não sei se vocês perceberam, que está prestes a mudar, porque, assim, à medida que nós conseguirmos a regulamentação do técnico em nutrição e dietética que está junto nesse conselho, esse conselho muda de Conselho Regional de Nutricionistas para Conselho Regional de Nutrição, para encampar o técnico em nutrição e dietética, Igual tá? da... Mas ainda é de nutricionistas. Então, é orientar, essa missão é orientar os nutricionistas e os técnicos em nutrição e dietética para uma atuação técnica e ética. E quando eu falo isso, é uma série de ações que a gente faz no rol técnico e no rol ético, em prol sempre da saúde da população, né? E o que a gente quer nessa missão? Inovar no acolhimento, porque a gente tem feito muitas coisas, mas ainda o nutricionista não se sente acolhido por esse conselho, né? Então, temos tentado modificar a forma de comunicação, mas está dentro da nossa missão, inovando no acolhimento, proporcionando visibilidade e reconhecimento da nossa categoria, né? Então, essa é a nossa missão. Que além de estar essa missão estar no site, tem muitas outras informações que a gente precisa aproveitar ali do nosso site, tá? Então, importante, né? Falar. Outra questão, vamos envolver a chapa agora toda. A sua chapa, né? A atual chapa, hoje ela permanece até 2026, né? É isso. Isso, isso, E aí o CRN, o Terceira Região, ele funciona mandato de 3 anos. Correto também, isso, né? isso. Ah, To- Pode falar. pode falar, por favor. Então, todos os conselhos, né, nós somos 11 conselhos regionais no país, Uhum. que congregam o Conselho Federal. Então, o Conselho Federal, ele tem representantes de cada um dos 11 conselhos. Na verdade, são dois representantes de cada conselho, um titular e um suplente, tá? Então, o sistema que a gente chama é CFN-CRN, né?
ele funciona assim, os regionais todos eles são eleitos, não é sempre na mesma época, né? Cada gestão é eleita numa época, pelos técnicos e pelos nutricionistas, né, que votam, e essa chapa, que hoje não é mais chapa, é a gestão, que é a nossa, né, a conexão, ela vai até março, 1º de março de 2026, Legal. tá? E funcionam todos com 3 anos de mandato, inclusive o CFN também. Ok? Rosana, as propostas para esse triênio, quais foram as principais e como que vão ser colocadas em prática? Porque a gente teve no episódio 8 o Eric aqui, né? E aí foi muito legal, porque ele falou da questão da gordofobia e tudo mais, e depois, como ele é conselheiro, né? Todo mundo sabe que ele é conselheiro, ele falou, Murilo, tem muita coisa, é muito difícil, né? Ele falou, não posso abrir tudo para vocês, é claro, mas a gente só consegue colocar para rodar realmente a nossa gestão a partir do segundo ano, né? Quando vocês entram, ainda tem coisa para ser resolvida da gestão anterior. Então, eu queria saber de vocês as principais propostas e como é que elas vão ser colocadas em prática, se tem uma prioridade maior, outra menor. Conta para a gente, por Eu favor. vou discordar do Eric, porque assim, como a gente vem de uma gestão que é complementar, né? A gente deu É, continuidade na gestão passada, não teve uma solução de continuidade. A gente está continuando e aperfeiçoando vários projetos. Né? certo. O que que a gente quer do conselho? Que ele seja percebido pela sociedade e pelo nutricionista e o técnico, né? E os parceiros que atuam com a gente como um órgão que orienta, que disciplina e que fiscaliza esse exercício da profissão. Uhum. Vocês não imaginam, né, quem está nos escutando, o tanto de atividades que a gente tem no cotidiano, que é fiscalizar, e fiscalizar não significa punir, né? Significa fazer visitas técnicas orientativas, tá? E para fazer o profissional se sentir melhor, se sentir mais com respaldo para ele atuar na sua profissão. Não estamos dizendo de formação técnica, embora também a gente faça formação técnica em várias ações aqui que a gente faz, mas a formação do nutricionista, sempre a gente vai pensar exclusivamente na APAN, Associação Paulista de Nutricionista, de Nutrição. Né? Isso sim tem o objetivo, né? As associações têm o objetivo de fazer a formação, mas nós também fazemos algumas ações de formação. Então, o que que é importante para a gente? Que a sociedade nos reconheça, né? E reconheça o profissional por suas ações técnicas e responsáveis. Então, a gente está o tempo todo tentando subsidiar esse profissional com várias ações que a gente faz no cotidiano. Então, o que que a gente gostaria? Que montamos uma discussão muito grande, numa mandala estratégica, que é bem interessante esse trabalho, né, que evolui o tempo todo e que vem vindo na evolução da gestão passada. Por isso que é importante a gente dar continuidade, mesmo que seja outra chapa, essa questão que se vê no serviço público, agora somos nós. Tudo que Exato. foi passado não existe. Isso daí é um retrocesso e é um Demais. descaminho, na verdade. Lógico que tem coisas que precisam renovar, outras que precisam fazer de novo, ou outras que precisam fazer novo, né? Não era isso, mas precisa fazer. Mas não dá para zerar, ó, isso aqui está tudo errado, começamos do zero, porque a gente perde um tempo louco, né? Então, isso não dá para fazer. Então, essa mandala estratégica, ela está numa fase de implementação e traduz, na verdade, a nossa narrativa e o valor que a gente tenta buscar para trazer esse inscrito, que é o nutricionista e o técnico de nutrição e dietética, para perto do conselho. Né? Isso que é muito importante. E aí, assim, enquanto chapa, nós tínhamos 16 propostas e que a gente está seguindo. Ampliar a conexão e as ações de comunicação com os inscritos, que é uma das primeiras questões, intensificar a divulgação das diferentes áreas de atuação para o nutricionista e para o técnico, para a sociedade conhecer e recorrer à busca de um profissional, né? Divulgar por meio de indicadores as diversas atividades que o Conselho realiza, intensificar a integração dos sistemas disponíveis para atendimento online dos profissionais, então várias coisas nós já modificamos em relação a isso, e tem mais 16 propostas aí que a gente pode encaminhar se o pessoal quiser saber, senão a gente fica aqui a tarde toda falando das propostas. Depois eu vou colocar no nosso link depois no YouTube, na Ah, legal, descrição ali, o legal. pessoal entra e dá uma olhada. Perfeito, perfeito. Fica bacana. Rosana, outra questão. Essa questão é uma questão polêmica. Vamos lá. Uma das principais reclamações dos Nutris hoje em dia é a questão de invasão, né, de outros profissionais da saúde. Então, principalmente médico, educador físico,
esteticista, já vi até fisioterapeuta montando um planejamento alimentar para paciente, né? Essa questão de invasão, o combate a ela, seria mais papel do CFN, do Conselho Regional, ou a gente pode pensar em sindicatos também, enfim. Tem uma coisa que a gente pode fazer para evitar? Sim, isso é o nosso dia a dia, né? Uhum. Isso é o nosso dia a dia. Então, primeiro eu vou tomar a liberdade de falar para você que nós estudamos 4 anos para ser nutricionista, não Nutri, hein? Nutri? O que que é Nutri? É barrinha, não é? Barrinha de cereal, chama Nutri, Exato, não é? Então, a exato. gente estuda tanto os 4 anos e a vida inteira. Então, a gente é nutricionista. Olha que delícia falar assim, né? Com a boca cheia. Então, o CFN, na verdade, ele congrega e faz as diretrizes, ele normatiza, ele faz a legislação. Essa atuação bem perto do profissional são os regionais que fazem, né? As 11 regiões. Então, é o papel do sistema, CFN e CRNs, mas quem vai atuar mais próximo ali, fazendo com que esses outros profissionais sejam autuados porque invadiram a nossa área, são os regionais, tá? Então, como é que a gente faz isso? São as atividades do cotidiano. Tanto receber denúncia ética, que eu fico muito triste, mas é uma avalanche. Tem dias que a gente recebe 20, 25 denúncias éticas de pessoas diferentes. É muito grave, né? E com coisas assim que você nem pode imaginar. Eu digo assim, meu Deus, quanta criatividade. Eu não sou tão criativa assim, porque eu fico assustada com a criatividade do ser humano. Mas, infelizmente, a gente recebe e apura, tá? Então, essa atividade que você está falando, que é o exercício ilegal, é diferente da denúncia ética. O exercício ilegal é aquele que não é nutricionista e vai falar de nutrição, ou vai fazer alguma atividade prerrogativa de nutrição, ou é um aluno que não é nutricionista ainda, ele está no exercício ilegal. Não importa que ele é nutricionista, ele não é inscrito, ele não acabou o curso, né? Então, essa é uma atividade cotidiana, receber denúncias de exercício legal e tomar providência. Que providências são essas? Primeiro, sempre querer falar com quem foi denunciado, né? Então, a gente sempre manda um ofício ao denunciado, alertando que ele está fazendo atividades privativas do nutricionista e sobre os riscos que ele causa à saúde pública. Então, isso é o primeiro contato. Ah, mas ninguém fala nada. Lógico, a pessoa que recebeu isso não vai falar. Ela não vai contar que ela recebeu, né? Mas recebe, sim, é uma atividade nossa do cotidiano. Bom, se a pessoa é formada, é um fisioterapeuta, é um educador físico, é alguma coisa, já é uma profissão já formada, o que que a gente vai fazer? Enviar uma notificação para o conselho respectivo. Conselho de Medicina, Conselho de Fisioterapia, de Educação Física e assim por diante, tá? No caso de estudantes, o que que a gente faz? Realizado um ofício aos coordenadores de curso da graduação. Nada passa ileso, tá? Esses ofícios, não é enviar ofício e acabou. A gente monitora, a gente recebe a pessoa, recebe a resposta, né? Monitora também a resposta. Quando há um local físico, por exemplo, quando existe lá um consultório, alguma coisa, onde a pessoa está executando atividades privativas do nutricionista, eles vão ser visitados também, vai ter uma visita de fiscalização. Ou ainda pode ocorrer, que tem muitos casos, né, encaminhamento ao Ministério Público, tá? Então, quando essas ações principais não deram conta, elas vão para o Ministério Público, PROCON ou outros órgãos que sejam pertinentes, tá? Agora, o que que acontece que a gente tem muita reclamação? Ah, eu falo para o conselho não faz nada, eu pago esse valor horroroso, muito caro, e o conselho não faz nada. As denúncias são anônimas. Né? As pessoas escolhem fazer denúncias anônimas, elas podem não fazer anônimas. Se você entrar no site, você tem lá possibilidade de ser anônimo, de ser sigiloso ou de você colocar seu nome. As pessoas escolhem anônimos. Então, a providência, é anônimo, nós não temos que dar satisfação, pelo contrário, a gente segue o mesmo curso, só que a pessoa não vai ter a resposta. Se é uma denúncia com identificação, a gente manda a resposta do que aconteceu, como está o encaminhamento para a pessoa que denunciou. Então, isso é muito importante, porque a gente vê o tempo todo nas redes sociais. Se o conselho não faz nada, olha aí, fulano fazendo isso, fulano fazendo aquilo, denuncia. Nós não temos um captador de rede social. Nós não vamos ficar o dia inteiro na rede social vendo Não quem tem faz como, né? bobagem. É inviável. Até porque a gente não faz outra coisa, É. né? Enfim, agora o que é importante também ressaltar, infelizmente, também tem o nutricionista
fazendo atividade privativa de outro profissional, tá? Então, tem os dois lados. A gente reclama, não é para ter nenhum dos lados. A gente reclama, o fisioterapeuta, o educador físico, ok, existe, mas também existe o nutricionista fazendo coisa que ele não deve fazer, prescrevendo medicamento, prescrevendo é, ações com o ser humano muito complicadas. Então, existe também isso. A gente tem que ver os dois lados, mas a gente faz tudo isso sim, tá? E no site, inclusive, tem uma cartilha que fala todo o passo a passo para a denúncia e como é que a gente verifica o exercício legal da profissão, que eu acho que é muito importante para a gente dar visibilidade. Depois, se você quiser, a gente coloca no link também, Ah, legal. Vou fazer um tá bom? compiladinho quando eu for, né, colocar no ar Editar. nosso episódio. Ó, gente, estão ouvindo agora, então já está no ar, então tá aqui embaixo, nosso, Isso, na é nossa isso aí. descrição do vídeo. Perfeito. Ô, Zana, você está falando de fiscalização, tudo. Eu quero agora uma dúvida minha, tá? Tá bom. Acho que faz mais ou menos uns 30 dias. Eu recebi um e-mail, de uma fiscal, que ela ia estar na cidade, Serra Negra, aqui, né? Residência. Murilo, vou estar na cidade no dia tal. Eu gostaria de passar no seu consultório para a gente fazer uma visita. Sugiro 2 horas da tarde. Aí eu respondi para ela, falei, ó, eu não tenho mais, né, o consultório físico, optei agora por ficar no virtual, tal. Mas se você quiser, a gente marca um horário para conversar no virtual, para você saber como é que eu faço, né? Na pandemia, eu recebi uma visita, né, Hum. virtual, para saber como é que era o atendimento, como é que eu usava programas e tudo mais. Eu queria saber essa questão de fiscalização em consultório, ou às vezes em UANs, escola. Como é que funciona, Rosana? Vocês têm um cronograma, ou, entre aspas, sorteio? Ah, hoje nós vamos em Serra Negra. Não, peraí, deixa eu sortear sorteio. Deixa eu te explicar. Então, é o seguinte, nós temos no CRN3 delegacias. Por Uhum, quê? O CRN3 engloba São Paulo e Mato Grosso do Sul, são estados muito grandes. exato. Embora Mato Grosso do Sul seja menor, tem muitos municípios também, né? Então, nós temos uma delegacia em Mato Grosso do Sul e 9 no estado de São Paulo, né? Incluindo a 7. Essas delegacias têm lá sua equipe, um nutricionista ou dois, dependendo do tamanho, uma assistente técnica, que é um técnico em nutrição, e as pessoas administrativas, um ou dois administrativos, tá? Então, essas delegacias, elas mapeiam, né, todo o estado, verificando quais são as áreas que tem de atuação, quais são os profissionais da área. E a fiscalização acontece não só em consultório, como nas outras áreas, nas outras todas as áreas que a gente tem, por vários motivos. Primeiro, por denúncia. Então, a gente não sai fazendo fiscalização busca ativa, batendo na porta de cada um, Uhum, né? Eu acho que até essa pessoa fez assim porque estava com mais expectativa de consultório nessa época, mas é tudo igual, seja o AN, seja consultório, faz uma denúncia, vai primeiro na denúncia, depois por convocação. Vamos convocar aquela pessoa que queremos saber disso, queremos saber daquilo. E quando o nutricionista atua em empresas que não estão inscritas no CRN3, porque pode ter um nutricionista trabalhando numa PJ e essa PJ também pode ser fiscalizada, né? uhum. Então, são essas questões quando a gente faz a fiscalização num consultório, ou seja, em qualquer outro lugar. Aí as pessoas, os nutricionistas, têm lá o seu roteiro e mapeiam que dia que eles vão, em qual lugar e tal, né? E vão atendendo, assim, todas as áreas daquela região, tá? Mas, primeiro, a prioridade é a denúncia. Então, Legal. denúncia não fica sem uma supervisão. Agora, dificilmente a gente consegue fazer tudo, e busca ativa não dá para fazer, infelizmente, Não, né? Nós temos 23 fiscais para todas essas, são 70 mil inscritos que nós temos, né? Em diversas áreas. não dá, né? É Não dá, humanamente não dá. impossível. Então, a gente tem que fazer alguns critérios, e se nós colocarmos 100 fiscais não vai dar conta, se puser 200 fiscais não vai dar conta, porque sempre vai ter alguma coisa mais, a mais para ser feito, né? É, Então, a gente põe esses requisitos para fazer a fiscalização, tá não, bom? legal. Eu vou fazer uma pergunta agora meio particular, posso? Claro. Como presidente, você falou, né? A gente estava falando ali, o conselho não faz nada, paga unidade, tal, cara. Como é que você enxerga a relação dos nutricionistas com o CRN3 hoje? Você acha que ela é positiva, que ela é neutra, que ela é negativa? Olha, eu acho assim que ela vem num crescente, Uhum, né?
A gente pegou uma gestão, lá na gestão passada, com muitas queixas. Eu acho que também era um momento que todo mundo estava se queixando de tudo, né? Que era a pandemia, com muitas dificuldades. Nós tivemos muitas dificuldades na gestão passada, em termos assim, da gente não conseguir chegar perto. Postava qualquer coisa, postava Feliz Dia do Nutricionista, nossa, era pau, né? Na rede social. E as pessoas hoje, infelizmente, só sabem se comunicar pela rede social. Sim, Mais nada, não vão a eventos, né? isso. Isso é uma coisa assim impressionante. Eu faço um evento de alimentação escolar pública. São 8 encontros no ano, encontros muito interessantes. Nós mandamos, para você ter ideia, como é que é essa questão da relação, né? Nós mandamos um e-mail para todos os nutricionistas de todos os municípios do estado, Mato Grosso do Sul e São Paulo. Recebemos de volta 600 respostas. Falamos, nossa, maravilha. São, né, 645 de São Paulo, mais 779 de Mato Grosso do Sul, se eu não me engano, está ótimo, 600 respostas. Até adquirimos uma plataforma maior, porque se viessem todos, a gente não ia conseguir. Sabe quantos frequentam? 100, 200, 180. E não falam para a gente, olha, não vou mais. Fala que vai, né? E não deixa de confirmar. Então, é muito ruim isso. O que que eu acho? Eu acho que a gente ainda tem uma relação paternalista. Só a gente dá, a gente dá, a gente dá. E nunca está bom. E o conselho, e o nutricionista vê assim, eu pago tanto, eu quero o quê? O que que você quer com esse tanto? Você sabe o que que você já tem? Você tem uma profissão regulamentada, fiscalizada, né? Com as questões éticas muito bem, como se diz, definidas pelo nosso código, Sim. né? São definidas pelo nosso código e são avaliadas cada uma das denúncias e até chegando às penalidades que precisam. Isso tudo é o conselho que faz, né? Toda profissão que é regulamentada precisa ter um conselho de classe para proteger o profissional e também a sociedade. Isso é muito importante. Então, eu acho que ainda na relação com os nutricionistas, eu acho que falta um pouco mais também o nutricionista querer saber o que é. Porque, assim, a crítica vem, sim, pode criticar, nós estamos aqui, estamos fazendo, quem faz, tudo bem, né? Tem mais chance de ser criticado. Exato. Mas antes de você conhecer, você já está criticando. Antes de você participar, você já está criticando. Então, a gente abre várias possibilidades. CRN3 Jovem é um trabalho que a gente tem com estudante. A gente chama de todas as faculdades e universidades. Sabe quantos frequentam? 60, Brincadeira, no né? máximo. Tem alguma coisa errada na nossa comunicação? E-mail, SMS, põe no Instagram, no Facebook. Se você tiver alguma ideia, a gente está aberto, porque nós temos uma comissão, um setor de comunicação, pensando o tempo todo como é que a gente aproxima. Exato. Aí abrimos o conselho, enquanto sede, para os alunos irem conhecer. Sabe quantos foram? 6. Né? 6. Aí eu acho que vou falar uma opinião minha, Então, tá? assim, Às vezes acaba sendo um erro da faculdade também, né? Ô, gente, vamos fazer uma excursão, né? sabe? Vamos levar Agora, vocês. sim, a gente tenta de todas as formas. Então, com o nutricionista que vai se formar, palestra orientativa, com os meninos desde o primeiro ano até o quarto, CRN3 Jovem, com os coordenadores de curso de nutrição. A gente tem atividade o tempo todo com o coordenador de curso de nutrição. Chamamos todos. Vão todos? Não, online. E a gente não está falando de evento que você tem que gastar, a gente sabe disso, gastar com transporte, com hospedagem, com alimentação, Não. como se diz? Inscrição, não tem pagamento de inscrição para nada disso, é online, não vão. Então, assim, depois os que vão adoram, e postam, adoram. Então, experimente, É. né? Tire esse preconceito, experimente, chegue mais perto, dicas e orientações para a gente também, olha, que tal ali, mas numa conversa sincera, não precisa dar pancada no Instagram, né? É. Então, eu acho que, assim, a gente precisa melhorar ainda essa relação, precisa. Virou eu acho que assim, eu vejo hoje, tudo virou torcida de futebol, né? Ou você ama ou você odeia, e foi o que você falou, né? Feliz dia dos nutricionistas. Feliz dia nada, eu pago, vocês não fazem nada. É. É, eu- Bom dia por quê, né? Bom dia por quê, já é aquela coisa. Então, exatamente, assim, né? eu convido a conhecer. Exato. Conheça o site, conheça as nossas atividades. Quer ir para o conselho? Quer ir lá na sede? Liga, agenda.
Quero conversar com a diretoria. A gente está lá toda segunda e quinta, o dia inteiro, a diretoria. As comissões funcionam a semana inteira, os empregados estão a semana inteira. A gente recebe gente lá que fala, eu quero conhecer, venha. As pessoas, nossa, é assim, parece, sabe, desmistifica. Então, estamos lá, Aí, fora todas as atividades que estão abertas a todos, né? ainda tem as palestras para o pessoal do último ano, Rosana? Tem as Tem? palestras para o pessoal do último ano, tem a palestra que o pessoal vai para quando vai retirar a carteira, que tem uma série de informações, Sim. né? Então, tem tudo isso também. Ah, legal, bacana. Aproveitando que a gente está falando dessa questão de, né, a equipe, tudo, muita gente vem para mim e fala assim, ah, Murilo, pô, a gente paga 533, né? Foi, acho, 533 por ano, mas para onde vai esse dinheiro? Aí eu falo, cara, tem, tem funcionários, né? Enfim, tem como você falar para a pessoa, gente, ó, sei que tem ali o portal da transparência, mas acho que seria legal você reiterar para o pessoal, gente, pessoas trabalhando custa dinheiro, né? Fiscalização tem que ter gasolina, veículo, enfim. Então, a gente tem assim, são 533 por ano e o técnico é metade disso, Uhum, 50%, né? O técnico em nutrição e dietética. Então, como é que é utilizar esse dinheiro? Para manter essa estrutura, né? exato. Fazendo ações para o nutricionista. O conselho não tem nenhum sentido de existir se não for trabalhar para o nutricionista. Trabalhar como? Na formação, fazendo várias atividades de formação, cursos e reuniões, tudo isso que eu já falei agora, que eu falei exatamente anteriormente, é sobre a formação. Fiscalização. O tempo todo a gente faz curso nas áreas distintas, né, nas várias áreas da nutrição. A fiscalização é o grande mote do conselho, então esse dinheiro paga os fiscais para fiscalizar. Quando ele vai fiscalizar, ele vai orientar esse nutricionista, né, vai proteger esse nutricionista e vai também proteger a sociedade do mau nutricionista, né? A gente tem que Importante pensar também. nisso. E mostrar para a sociedade o bom trabalho do bom nutricionista. Então, esse valor vai para fazer a manutenção de tudo isso. Nós temos as delegacias, que são essas que eu falei para você, as 9 delegacias, né? A sede toda, nós temos hoje 90 funcionários, entre fiscais e outros funcionários. Ressaltando que os conselheiros têm atividade voluntária, ninguém Não ganha para ser remunerado. conselheiro, Ah, tá? Ninguém ganha para ser conselheiro. A gente recebe uma diária, um auxílio representação, de acordo com onde vai, para pagar transporte, gasolina, se vai precisar ficar em hotel, mas não existe salário. Nós fazemos um trabalho voluntário, tá? Os 18 conselheiros. Isso é muito bom também saber, porque as pessoas falam bobagem sobre isso, porque não ah, sabem e não procuram saber, né? É importante saber isso aí. E a gente precisa de gente boa no conselho. Quer fazer um conselho diferente? Monta uma chapa, vai lá. Por que não tem várias chapas para disputar a eleição? Nunca tem. nunca tem. Na primeira gestão minha agora foi uma, ganhamos. Na segunda gestão foram 2 chapas. Faça sua chapa, trabalhe legal, sabe? É importante a gente ter gente nova que queira trabalhar, que esteja disposto, mas numa questão, numa proposta de somar, vem junto, vamos melhorar a nossa categoria. Se eu melhorar para mim, eu melhoro para todo Todo mundo, mundo, exato. né? É É, o que eu falo para o Eric. Eric, nós não somos mais PF quando a gente está no conselho. A gente não é mais pessoa física. não, Porque eu vou falar como Rosana, vamos falar, nossa, é a Rosana, presidente do CRN3. Eu não, sou PJ, né? exato. Então, quando a gente fala pela categoria. E é muito interessante que a gente pense assim, né? Não sei se eu te esclareci. Não, claro, fica legal a gente falar, o pessoal ouvir. E outra coisa, né? Tem concurso também, né? Para você trabalhar no Isso. conselho é Para trabalhar no concursado. conselho, os funcionários, né? É, Só concurso público. exato, Então, eles não são funcionários públicos, né? Mas são empregados de uma autarquia federal. Tem exato. concurso público, sim. Ninguém entra sem concurso. Tá bom? É importante falar, ah, foi convidado porque é amigo da É, Rosana. amigo da Rosana. Não, não. Bacana, Rosana. Rosana, agora eu quero colocar um ponto meu, tá? Pode falar. Eu acho que é um debate válido. Até eu conversei com o Eric sobre isso. Eu, como nutricionista, eu vejo uma estagnação um pouco da nutrição em si. Eu me formei em 2017, e eu acho que as grades hoje elas poderiam ser um pouco revistas e ampliadas.
Inclusive, o pessoal fala, mas eu acho que fica um pouco distante, né? Tem gente que fala para aplicar um exame no final, enfim. O que eu vejo da nutrição hoje é realmente essa questão de estagnação, embora a gente esteja aí aderindo, né? Que nem recentemente teve a questão da acupuntura e tudo mais. Hoje a gente tá partindo muito a nutrição para a questão de nutrigenômica, que eu acho que é legal, uma nutrição de precisão, só que ela ainda acaba sendo meio inacessível. Estou falando a parte clínica, tá? Porque é a parte que Uhum, tem mais, é, mais vivência. Eu acho que acaba sendo uhum, mais inacessível. Mas da mesma forma que eu também gosto da questão de saúde pública, eu acho que a gente está bem servido quando a gente fala de alimentação escolar, por exemplo. É, as crianças fazem 3 refeições por dia na escola e tudo mais. Por exemplo, eu não tive oncologia na faculdade, né? Não tinha na grade. Aí depois que eu saí, foi adicionado, uhum. enfim. Então eu queria saber se você vê como eu já sei que tem lugares que já são 5 anos, quando eu me formei eram 4. Existe algum movimento dessa expansão de curso e da profissão abraçar ainda mais áreas? Então, existe uma atuação do Conselho sobre as diretrizes curriculares, né? Então, essa questão, por exemplo, as diretrizes curriculares já foi feita uma grande revisão nas diretrizes e está no Conselho Nacional de Saúde para aprovação. Eu não consigo te precisar a época que vai acontecer isso, porque é realmente um processo político demorado. Mas sobre a estagnação, eu acho que é uma sensação que talvez você tenha por conta da velocidade que as coisas estão acontecendo hoje, Também. né? E a gente não consegue acompanhar a velocidade. Talvez até depois da pandemia essa velocidade está maior ainda na ciência, em tudo que a gente tem visto, né? Mas a nutrição não está estagnada. Pelo contrário, ela está evoluindo, evoluindo muito, né? Campos de atuação, até pouco tempo atrás, a gente tinha campos de atuação muito restritos, né? Que se resumiam a 3, 4 áreas e acabou. Você vai trabalhar no hospital, indústria, e alguém vai trabalhar na educação com alimentação escolar pública, mas muito raro, posto de saúde raríssimo, Ah, enfim. Depois começou esporte e tal. Hoje nós temos 6 grandes áreas com sub-áreas. Se a gente ler lá a Resolução 600, aquilo lá é invenção que está no papel? Não, são áreas que existem, né? São áreas que existem de atuação de fato. E também, se a gente for verificar, não sei se você já teve conhecimento, as áreas de especialização. tem São muita mais de coisa. 30 especialidades. Nós tínhamos 4 ou 5 especialidades, hoje nós temos mais de 30 especialidades da nutrição. Então, não está estagnado. Mas o tempo, né, da legislação e da revisão das legislações não é o mesmo tempo que a gente precisa, porque as coisas estão correndo de uma forma muito rápida, né? Então, eu acho que a gente precisa até conhecer um pouco mais isso, divulgar mais, para que os nutricionistas também possam se sentir mais seguros. Mas eu não acredito que esteja estagnada a nutrição. A sociedade muda muito rápido, você veja pelo Código de Ética. Tinha um Sim. Código de Ética anterior a esse, de 2004. Aí, esse Código de Ética que está em vigor, ele foi lançado em 2018. Hoje, 2023, nós já estamos com defasagem nele. Inclusive, o CFN abriu um grupo de trabalho para que faça revisão em alguns dos artigos. A sociedade já mudou, já não é mais aquela quando foi. Imagina, 2018, está aí, foram Anos. 5 anos, Ah, né? Então, é uma mudança muito rápida, de fato. sim. Inclusive, eu tenho 2 especializações, né? Eu ia fazer a terceira, e aí a minha noiva me freou, falou, não, você não vai fazer agora, tá louco? Você acabou de fazer a segunda, você tá pagando FIES ainda, você vai fazer pós de novo? Eu falei, não, tá bom, tá. Eu fiz a pós em nutrição esportiva, fiz a pós em fito, aí, agora também teve um documento novo do CFN, com regulamentação da fito, né? Isso. E aí eu ia fazer nutrição na terceira idade. Eu achei um curso bacana, e aí ela me deu um Legal. freio, falou, Moreira, pera um pouco, daqui a pouco você faz. Então, tudo próximo ainda, é Então, uma... é importante saber assim que essas diretrizes curriculares não é o CFN, o sistema, né, CFN, CRN, que faz a normativa. Sim, Ela é um documento do MEC, é, né, que estabelece as normas e quem vai fiscalizar esses cursos também é o MEC. sim. Então, o nosso sistema, CFN, CRN, tem o tempo todo discutido sobre essas questões que envolvem as diversas entidades, inclusive. Não só o Conselho, mas a ASBRAN, né, que é a Associação Brasileira de Sim, Nutrição, ENEM, a BNUT e outras entidades formadoras também que estão apresentando documento, querendo modificar e querendo correr
atrás da atualização dessas diretrizes, né? Então, hoje está no Conselho Nacional de Saúde e já foi aprovado no Conselho Nacional de Saúde, já está no MEC. Então, é só esperar a avaliação dessas novas diretrizes que deve aí estar saindo. Muito Mas é bom. um documento que está sendo pensado há muito tempo e há muitas cabeças. Não, legal, é bom Tá saber, bom? né? O pessoal está ouvindo aí. Realmente, você falou, e aí eu tive, né? Essa sensação de estagnação realmente é minha. Porque eu dei uma palestra ano passado, numa faculdade, na faculdade de Mogi Guaçu, para os 4 anos de nutrição, porque o pessoal me considera um nutricionista meio malucão, né? Eu escrevo, eu atendo, eu dou aula na prefeitura, estou fazendo podcast agora. Então, aí foi uma professora de técnica dietética, que agora está atuando lá, falou, Murilo, você não quer dar uma palestra? Eu fiz uma lá, nutrição além do óbvio. E aí, entrei lá no site do CFN, falei, deixa eu ver quantas áreas tem. Aí realmente tem ali mais de 60 áreas, juntando com o técnico, né? E aí eu mostrei pro pessoal, falou, ó, você pode ser nutricionista, você pode dar uma consultoria, se você tiver pós em nutrição esportiva, para uma empresa de suplemento, né? Enfim, mas eu acho que, aí aí, novamente, pode ser uma sensação minha, eu acho que a gente está um pouquinho saturado, talvez. O mercado, às vezes, não acaba não absorvendo os nutricionistas, que tem bastante curso agora, que eu acho bacana. Então, realmente traz essa sensação de estagnação. Outra questão, Rosana, a questão do piso salarial. Uau! Uau, Uau! uau. Aí eu vou falar, né? Eu acho que a gente não pode jogar no CRN, eu tenho essa consciência. Hoje, eu vou falando da minha área, nutricionista clínico, no estado de São Paulo. Aí a gente entra na questão de sindicato, né? De acordo com o sindicato, está na faixa ali de 3.400, isso sem desconto, 40 horas semanais. Aí eu estava terminando o curso das merendeiras aqui, e aí a nutricionista responsável veio falar comigo. Falou, Murilo, vai abrir concurso para nutricionista aqui. Aqui, se eu não me aqui em Serra Negra são mais de 20 escolas e eles estão em dois nutricionistas. Aí eu entrei lá para olhar a carga horária, era uma carga horária de 30 horas, um salário bem baixo. Aí eu falei, Renata, não dá, cara. Né? Eu falei, assim, eu vejo vocês aí enxugando gelo, entre aspas, sendo moídos aí por secretário, por prefeito, enfim. Eu falei, eu não conseguiria, falei para ela. Aí eu mandei um e-mail para Consolação. Consolação. Inclusive, ela vai vir em breve aqui também, ó, pessoal, sindicato participando ativamente. Eu falei, Consolação, ó, tá aqui. Falou, ai, Murilo, olha, infelizmente está dentro do piso, mas realmente está muito baixo. Aí ela falou, vou. Aí eu denunciando no sindicato, falava, vou fazer um ofício junto com o CRN3. Aí depois eu fui dar uma pesquisada, tal, e vi que tem um monte de projeto de lei para a gente tentar mudar isso um pouco. Ah, Aí eu queria saber de você, se você tem alguma informação a mais. Existe alguma mudança, ou alguma previsão de mudança ali a curto, médio prazo? Aí essa questão acaba envolvendo os conselhos regionais, o federal, o sindicato em si. Como faria para a gente tentar aumentar um pouco essa questão de piso, Rosana? Então, existem mesmo vários projetos de lei, né? Os projetos de lei, eles andam num ritmo muito lento, e isso para a gente é muito ruim, né? Porque a gente fica na expectativa de ter uma mudança. O que diz respeito exclusivamente a salário é com o sindicato, não é com o conselho. Mas a gente não tira essa mão da cumbuca, não. Uhum. Nós temos uma comissão de políticas públicas, eu acho que não falei anteriormente, mas o conselho, ele trabalha em 6 comissões, que são permanentes. Você pode ver isso lá na resolução 356 do CFN, como é que se constitui o conselho, né? São 6 comissões permanentes. Só que nós, do CRN3, que é sempre inovador e que é sempre muito grande em relação aos demais, né? A gente tem 12 comissões, não tem 6, que são compostas por funcionários e, na maioria das vezes, grande parte dos conselheiros. E nós temos uma comissão de políticas públicas, que foi a primeira do sistema, nem o CFN tinha uma comissão de políticas públicas, mas a gente já tinha sentido a necessidade.
E essa questão salarial também é tratada dentro dessa política, dentro dessa comissão de políticas públicas. A gente tem também um assessor parlamentar, que ajuda a gente a falar uma linguagem lá do legislativo, que não é nossa, entendeu? Então, esse assessor parlamentar fala muito com o assessor parlamentar do CFN e que vai trazendo o que a gente tem que fazer. Porque a gente não entende, a gente é nutricionista, a gente não é advogado, né? Então, a Exato. gente contratou uma empresa de assessoria parlamentar para buscar todos esses projetos. Então, muitas vezes a gente sai daqui, vai para Brasília, vai lá na Câmara, faz pressão para deputado, junto com o CFN, bastante. Essa questão do TND, que vai ser regulamentada, já está muito próxima de ser regulamentada, do técnico em nutrição, porque é uma profissão muito antiga e não é regulamentada, né? A gente conseguiu com muita batalha, assim, com a nossa Comissão de Políticas Públicas e indo para Brasília junto com a assessoria parlamentar de lá. Agora, salário, a Consolação, que é do sindicato, tem feito um grande projeto sobre isso. E eu acho que a gente tem que engrossar esse projeto, né? Sabendo quais as frentes que ela está atuando, para a gente atuar junto. Nós, no Conselho, uma das nossas propostas, enquanto chapa, mas agora de gestão, era estreitar esse relacionamento com a PAN, que é a Associação Paulista, né? E com o sindicato, e a gente tem feito isso. Agora, essa ação exclusivamente é do sindicato, mas que a gente está junto fazendo essas ações e acompanhando esses projetos com a assessoria parlamentar. Bacana. É importante, pessoal, estão ouvindo? Eu queria Então, reclamar com isso aí, ele. pois é. Jogar na Não, conta ali. É, a gente quer que reclame, mas a gente quer que conheçam também, né? não é a Porque vozinha assim, que vai levantar o às salário. vezes, assim, relaciona diretamente. Eu pago isso, eu quero isso. Mas o que é que você quer que você não está tendo, né? E aí vamos ver, esse valor de anuidade é tão grande que cobriria o seu respaldo jurídico, ético, de fiscalização. Eu acho que a gente precisa ter essa conversa também, né? Eu acho que como o nutricionista tem tido um piso salarial muito baixo, fica muito frustrado com isso. Pô, tem que pagar 500, mas ganho, sei lá, 1.500 por mês, né? Lógico que não vai pagar 500 por mês, vai pagar 500 anual, mas fica pesado. Então, Sim, a gente entende que a gente tem que fazer uma luta também em relação ao piso salarial, né? bacana. Bom, Rosana, a gente vai entrando aqui na nossa parte final. Eu queria perguntar hoje, questão de dificuldade. O que que você considera hoje as maiores dificuldades, desafios para a sua gestão nesse triênio? Então, eu acho que a maior dificuldade é a gente se conectar, que a nossa chapa chama conexão por causa disso, né? Uhum. Com esse nutricionista e esse técnico em nutrição e dietética que está nos ouvindo, né? Porque, assim, é para ele, não é para nós, conselheiros, não é para os funcionários que a gente trabalha, é só para o inscrito, para a pessoa que vai lá e se inscreve, né? Pasme você que muitas pessoas acham que não precisam se inscrever no conselho e não se inscrevem. Por exemplo, várias pessoas que atuam em consultório se sentem autônomos a ponto de não se inscrever. Não pode. É isso, a gente configura como exercício legal. Lógico. Acontece muito. Eu sou autônomo, eu não preciso me inscrever. Professores, muitos professores universitários, nutricionistas, não são inscritos. Como é que eu vou falar para o meu aluno que tem que se inscrever se eu não sou inscrito? Por que não é inscrito? Porque eu sou professor, não sou nutricionista. Como assim? Para você dar essa ou essa disciplina, você não precisou ser nutricionista? Então, você é nutricionista. Então, a gente tem uns disparates, que são os bastidores, que a gente talvez só possa falar aqui no podcast, mas que a gente não consegue comunicar. Então, Uhum. acho que a grande dificuldade, o grande desafio é a gente chegar com uma comunicação mais limpa até esse nutricionista, para ele entender o que é o conselho e o que significa estar inscrito para ele, enquanto profissional responsável, ético e técnico, né? Legal. Realmente é um desafio, é uma É um dificuldade, desafio, é um né? desafio. Enfim. Em questão de legado, qual que é o legado que a gestão de vocês pretende deixar para os nutricionistas de São Paulo, Mato Grosso do Sul? Olha, a gente está fazendo algumas alterações na nossa rota muito significativas de dentro, né? Nós estamos com o projeto Lean, né, que revisa todos os fluxos internos. Ah, mas o que isso tem a ver? Tem a ver com tudo. Para melhorar seu atendimento, ser mais rápido, você ser atendido de maneira adequada. Então, um projeto Lean para dentro do conselho é o que a gente tem feito da gestão passada e nessa também, né?
Então, e outro processo muito grande de reorganização de RH dentro do conselho, que são coisas internas, são, mas ressignificam para o nutricionista que está inscrito no conselho. Mas o grande legado é que esse nutricionista chegue próximo do conselho. O conselho é um órgão que te protege, né? E que te orienta. A gente sempre fala assim, o conselho, ele tem 3 siglas, ODF, orienta, disciplina e fiscaliza. Orientar significa estar ali perto, orientando mesmo. Faça isso, não faça aquilo, tem essa legislação, não tem aquela. Disciplinar não significa botar de castigo, né? É, Aplicar a disciplina. Significa ter diretrizes, ter regras, ter normativas. Nós temos lei para tudo. Ah, mas tem muita lei, mas tem que seguir, porque é uma profissão regulamentada, claro. né? Então, é isso que te respalda num trabalho diferenciado de um leigo. É exatamente. Ah, mas então, blogueirinho ganha. Gente, se você for falar que blogueirinho ganha, não vamos nem conversar, né? Não, Porque não é isso aí que a gente está propondo. não Então, dá. assim, que esse nutricionista entenda, e nós estamos à disposição, não só pela rede social, porque você posta B, as pessoas respondem Z, né? E aí fica um papo sem pé, sem cabeça, e vai acumulando uma raiva, uma coisa. Já melhorou muito? Melhorou. Mas a gente está super à disposição pelos nossos canais, pelo site, telefone, quero estar presente na reunião de diretoria, eu quero ir na reunião de diretoria. Venha, venha. É muito interessante quando as pessoas vão até lá, que conhecem o esquema, conhecem as pessoas, não está mais falando com uma máquina, está falando com a gente. Eu acho que isso é diferente, né? Então, que a gente possa, te legal assim, que a gente possa se aproximar. Eu acho, Murilo, eu sei que você deve estar numa fase um pouco mais desmotivada, mas eu já tenho quase 40 anos de formada, não atuo na área, né, fazendo atividades, mas sou presidente do conselho, que atua em todas as áreas. Hoje, né, sou presidente, o ano que vem não sei, porque tem eleição de diretoria. Uhum. Então, assim, vale muito a pena. A nutrição é uma profissão maravilhosa, que vale a pena, e a sociedade merece que tenha nutricionistas responsáveis, éticos e comprometidos com a nossa categoria. É. Eu acho que esse é o grande legado da nossa chapa Conexão. E eu falo para todo mundo, eu sou um entusiasta gigantesco da nutrição. Eu sou de verdade. Assim, não falo, ai, olha que clichê, bonitinho. Não, eu realmente sou. Eu acho que a primeira questão é a gente recupera saúde, a gente mantém saúde, a gente promove saúde. Aí depois da pandemia, eu vou falar, eu vou abrir um pouco o jogo aqui. A partir de 2016, eu comecei a ficar muito político, comecei a politizar tudo, né? E aí eu fico louco da vida. Eu fiquei muito bravo na pandemia, quando eu não via nutricionista falando de fome. Brasil no mapa da fome, voltou mal. Eu ficava louco da vida. Falei, como é que vocês podem ficar postando dica para emagrecer e não falar de fome? Eu ficava louco da vida. Então, aí que eu achei mais bonito ainda. Falei, poxa, a gente promove saúde, né? Recupera a saúde, É, a gente potencializa. E aí a gente faz uma justiça social, né? Porque a gente sabe que se a criança não comer direito, ela não vai aprender, não vai se formar, e aí ela não vai conseguir ter um emprego legal. Então, sabe? Então, eu consigo enxergar a é. nutrição, né? Com esse leque, eu falei, gente, tá vendo? Ó, é a profissão mais importante. Né? Não, Eu não acho, não puxando, tem, né? Não puxando, eu mas acho, não puxando é, a sardinha para o nosso lado, mas é uma profissão muito importante. sim, Porque, veja, tudo isso que você falou, é isso aí. né? Enquanto as pessoas ficam brigando, se pode postar antes e depois, eu sou muito mais do que antes e depois. Eu Ah, sou muito mais do que antes e depois. poxa, Certo? né? Antes e depois, o que que significa na minha profissão? Então, É por aí que eu vou me balizar e vou captar clientes. Sinto então, muito, eu não penso assim, não, né? não, não. Então, a gente precisa ampliar e perceber a capacidade que a gente tem enquanto profissional de reconstruir a vida humana. Tá. É isso, É. né? Eu falei com as merendeiras quando eu acabei de o curso, falei, gente, vocês têm noção, vocês estão cozinhando, né, para crianças que não têm as 3 refeições em casa, né? E aí o pessoal da Secretaria de Educação falou para mim, Murilo, eu quero que você venha dar essa palestra para as merendeiras, para conscientizar com relação ao uso de açúcar, que elas estão usando um pouco mais, com relação ao uso de sódio e tal. Ah, meu, fizemos várias coisas. Falei, gente, olha, isso é nutrição, olha que bonito, né? É muito legal, muito As legal. crianças vão comer, elas vão aprender, elas vão se desenvolver, enfim. Eu acho que é isso. Não foi você falou antes e depois, que antes e depois, ah, Não é?
né? Eu fico triste quando as pessoas ficam brigando por antes e depois. Nossa, que Então, triste que é, né? e sabe o que eu acho pior? Eu vou falar pra você, Rosana. É quem para pra denunciar. Ah, ela tá fazendo antes e depois. Velho, você não tem o que fazer, não, cara. Olha, tem coisas muito piores para denunciar, É, né? E tem mas, coisas muito sérias que a gente tinha que pegar e focar. Tem dificuldade? Vai estudar. Tem exato. dificuldade numa ação? Quer a nossa ajuda? A gente tenta ajudar. De repente não está tudo na nossa alçada, a gente tenta estar junto. Participem das questões que o Conselho propõe, né? Dos cursos, da formação. Depois da pandemia, porque a gente não tinha essa forma de trabalhar, depois da pandemia, muita coisa online. A gente Sim. não trabalhava mesmo online, não existia isso, era tudo presencial. Então, tinha uma restrição até, né, de tamanho de lugar para poder acolher as pessoas. Hoje não. Então, a gente faz um curso lá numa plataforma de 1.000. Cursos para o ano nós fizemos agora, esses 3 sábados. O ano, 1.000 inscritos. Foram 300. Foi bom? Foi ótimo, 300 está legal. Mas por que que esses 1.000 se inscreveram e não foram? E nem disseram, olha, porque elas seguraram vagas. A gente falou para outras tantas que não tinha vaga, porque fechou 1.000, não dá mais, gente, não cabe na plataforma, entendeu? E aí as pessoas não se interessam, não dão o valor que precisa dar, né? Eu acho assim, dá um voto de confiança. Vamos lá, vamos junto, né? Vamos junto com esse Exato. conselho, porque nós estamos falando de categoria, não estamos falando de Murilo e de Rosana, não estamos falando de Exato, categoria, né? Eu né? falo, o nutricionista não tem que ser concorrente um do outro, tem que ser amigo. É isso Né? aí, é isso aí. Rosana, a última pergunta que eu quero te fazer. Pois não. Tem alguma pergunta que você gostaria que eu tivesse feito, mas eu não fiz? Não, acho que não. Eu acho que a gente falou legal, né? Eu falo muito também, Eu nem gosto de achei que eu fosse falar conversar. tanto, Que isso? mas acho que falamos tudo. Podemos fazer um outro se faltou alguma coisa depois, quando a gente escutar esse podcast. Se faltou alguma coisa, a gente complementa no outro, ou outras pessoas do conselho que você queira chamar também. De Legal. repente, alguém, as coordenadoras de comissão, sabe? A gente pode ir Dá pra ampliando esse gente. conhecimento, que eu acho que é muito legal, Tem que trazer, sim. Bom, né? então, queria te agradecer. Primeiro, eu queria agradecer também a questão da assessoria de imprensa, né? Falou, olha, a gente tem que respeitar a questão da assessoria de imprensa, né? Murilo, né? Isso, Enfim, isso. eu acho que foi um bate-papo muito esclarecedor para mim e para quem está ouvindo. No primeiro episódio eu falei, ó, tô fazendo podcast para todo mundo, mas quem mais vai aprender sou eu, porque acho que só eu vou ouvir todos os episódios, né? Legal, Então mas eu tô é isso aprendendo mesmo. muito, enfim, tá sendo muito, muito empolgante para mim, como nutricionista, como acabamos de falar. Para mim sou um entusiasta e aprender a cada semana aqui me deixa mais feliz. Então, Que eu queria te bom. agradecer, tá? Por você ter esse tempo, né? Você está machucada, tá com problema de saúde aí. A gente está numa emenda de feriado gravando, né? Tirar um Imagina. tempinho aí para falar, poxa, a presidente, a autoridade máxima aqui do estado, conversando com a gente. Então, só agradecer mesmo pelo seu Eu tempo, que agradeço essa ações. oportunidade, porque eu acho que é uma Isso, oportunidade ímpar da gente estar chegando mais próximo, né? Como a gente falou o tempo todo, de querer se aproximar desse nutricionista. Então, é uma grande oportunidade que a gente agradece muito. Espero ter contribuído é isso. e estou à disposição para outros bate-papos desse, Não, a gente, quem sabe a gente se encontra em breve aí, se Deus algum quiser. curso e tudo mais. Só É isso agradecimento aí. mesmo, Zé. Obrigado, obrigado mesmo de coração. Obrigada a você. Esse foi mais um episódio do podcast Nutritivamente. Canção de abertura Credit, Horizon. Trilha sonora de finalização Unwound, Oaks Studio. Direção criativa, produção executiva, consultoria científica, edição e concepção Murilo Camano Muro.